Fala galera, então hoje eu vou resolver essa questão de hidrostática no nível 2 lá do Tópicos de Física, é uma questão bem legal. Pega o papel, lápis, caneta, borracha, leia, tenta entender, tenta rabiscar o papel aí, tenta chegar em algum resultado, depois prossiga no vídeo e veja qual foi o raciocínio que eu usei para resolvê-la, beleza? Se esses vídeos estão te ajudando, eu te convido a dar um like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Semanalmente estou postando coisas bem legais, resoluções de várias questões e com certeza você vai gostar e isso vai te ajudar bastante. Então, sem mais, vamos lá. A ideia aqui vai ser a seguinte. Do lado esquerdo eu vou acrescentar óleo. Vamos primeiro enxergar o que vai acontecer aqui quando eu acrescentar óleo do lado esquerdo. Eu tenho água, água e óleo não vão se misturar. E nós sabemos o seguinte, ó, a densidade da água, né? H2O, vou colocar aqui, ó, é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, a densidade da água é maior que a densidade do óleo, que a própria questão informa aqui, ó, a densidade do óleo, certo? Ou seja, quando eu colocar o óleo, obviamente o óleo ele vai flutuar, ele vai ficar por cima da água. Então, vamos imaginar que inicialmente a água está em equilíbrio e essa linha tracejada me mostra qual é essa posição de equilíbrio e eu vou acrescentar um pouquinho de óleo aqui e vamos imaginar o que vai acontecer. Quando eu acrescentar um pouquinho de óleo aqui, o que vai acontecer? O nível da água aqui do lado esquerdo, ele vai descer um pouco, tá? Então, vamos imaginar que eu coloquei isso aqui de óleo, tá? O nível do lado esquerdo, o nível da água, desceu um pouco. O que vai acontecer do lado direito? Do lado direito, nós teremos o seguinte. Já que nós estamos trabalhando com um fluido ideal, um fluido incompressível, do lado direito, a água ela vai subir uma certa quantidade aqui, ó. E o interessante é o seguinte, que a quantidade, né, o nível que desceu aqui de água, olha só, vai ser exatamente igual ao nível que subiu aqui do outro lado. Então você tem que ficar ligado nisso. E se você já estudou hidrostática, você tem que ficar ligado no seguinte: o nível do óleo, né, a altura aqui da coluna de óleo, esse nível aqui, ó, ele tem que estar acima do nível da água. Ele sempre vai estar acima do nível da água. Beleza? Então, o desenho que eu fiz aqui, ele está fisicamente correto. É isso que vai acontecer. Já que o nível de óleo vai estar sempre acima do nível da água, né? O nível da superfície do óleo vai estar sempre acima do nível da superfície da água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vê se faz sentido isso aqui. Eu vou acrescentar óleo até o topo aqui, ó. Eu vou acrescentar o óleo até o topo. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que o nível da água vai ficar abaixo do nível do óleo. Vai ficar, sei lá, vai ficar bem aqui mais ou menos, ó. Vai ficar bem aqui, certo? E olha só, como eu coloquei mais óleo do lado esquerdo, o que tem que acontecer? O nível da água aqui, ó, ele vai cair um pouco mais, né? O desenho que eu estou fazendo aqui não está em escala, beleza? Mas vamos lá. O que vai acontecer? Desse lado aqui, repare que a coluna de óleo ela atingiu um certo nível abaixo da linha tracejada, que seria o ponto de equilíbrio, vamos chamar assim, tá? Essa distância aqui eu vou chamar de x. Vou chamar de x. Opa, então quanto que a água subiu acima desse nível aí? Ela tem x aqui, ó, acima desse nível, nós temos x aqui também, certo? Agora, olha só que interessante. Para resolver esse problema, tá? Aqui no canal eu resolvo a questão 40. Então eu vou usar o resultado pronto lá da questão 40 e só vou aplicar. Não vou fazer toda a demonstração, tudo de novo até chegar no resultado, não, tá? Então, qual é a ideia? Resolvendo a questão 40, nós vamos obter o seguinte resultado, que a densidade 1 vezes a altura da coluna 1 vai ser igual à densidade do fluido 2 vezes a altura
da coluna do fluido 2. Então, qual é a ideia? Repare que aqui eu tenho toda essa coluna de óleo, ó, daqui até aqui embaixo, que eu não sei quanto vale essa coluna, que eu vou chamar ela de H1, tá? Então, essa altura vai valer H1. E aqui, na coluna de água, olha só, eu tenho uma certa altura que eu vou chamar ela de H2. E essa altura é nivelando esse ponto aqui, onde tem o encontro do óleo com a água. Então, daqui até aqui, eu tenho o que eu vou chamar de H2. Eu tenho a densidade do óleo, sei a densidade da água, e aí agora eu tenho que arrumar alguma forma de encontrar quanto vale esse X. Porque se eu encontro quanto vale esse X, eu encontro toda a altura da coluna de óleo. Encontrando a altura da coluna de óleo, ó, a área da base vezes a altura, eu vou ter o volume de óleo que eu posso colocar aí, certo? Então vamos lá. Qual é a ideia? Repare, aqui do lado direito, a água ela subiu uma certa quantidade X. E aqui, esse nível aqui para baixo, ele também é uma quantidade X, ó. Então, olha só que interessante, né? Novamente, não está em escala, tá? Mas vai dar para a gente entender. Então, qual é a ideia aqui? O nosso H1, fazer de vermelho, ó. O nosso H1 vai ser igual a quem? H1 vai ser igual a 30 mais X, que é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é 30, né? A altura da coluna de óleo vai ser esses 30 mais esse X aqui. O nosso H2, então, vai ser igual a X mais X. Então, ele vai ser igual a 2x. Dessa forma, vamos substituir esses valores aqui nessa relação e nós vamos encontrar, então, o resultado para a letra A, certo? Então, vamos lá. Resolvendo agora, de fato, a letra A, o que é que nós vamos ter? A densidade do óleo, que é 0,8, vezes H1, que é 30 mais X. Isso tem que ser igual à densidade 2, que é a densidade da água, vezes 2x, que é a altura da coluna 2. Ó, aqui eu vou fazer a distributiva, né? Então, nós teremos o seguinte, 0,8 vezes 30 mais 0,8 vezes x. Isso vai ser igual a 2. Isso é igual a 2x. 0,8 vezes 30 vai dar 24, né? Ó, que vai dar 24. E aqui, ó, eu vou pegar o 0,8x e vou passar para o outro lado já. Então, vai ficar 2x menos 0,8x. Então, 24 é igual a 1,2x. Passo o 1,2 dividindo, né? Então, nós teremos que x é igual a 24 sobre 1,2. Feito isso, então, 24 dividido por 1,2, nós encontramos que x é igual a 20, não é isso? 20 o quê? 20 centímetros, tá? Então, eu posso concluir o seguinte, que a altura da coluna de óleo, que eu chamei de H1, vai ser igual a 30 mais 20, que é igual a 50 centímetros, tá? Então, tá aí. Encontrei a altura da coluna, eu sei a área da seção transversal, então o volume de óleo, ó, chama apenas de VO, né? O volume do óleo vai ser igual à área da base, que é 4, vezes a altura, que é 50. Isso aqui vai ser igual a 200 centímetros cúbicos, tá? Que é igual a 2 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos. Então, tá aqui. Novamente, fazer a observação aqui.
essa relação aqui eu obtenho, eu demonstro ela na questão de número 40 que está aqui no canal. Inclusive está na mesma playlist onde você está assistindo esse vídeo aqui. Beleza? Vamos lá. Então, essa foi a letra A. Né? É o que ela pede aí, o volume máximo de óleo que pode ser colocado. Na letra B, ela pede o gráfico da pressão em relação à posição. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Nós temos essa linha tracejada que vai de X até X'. Então, vou refazer aqui, ó. Aqui e aqui, certo? Então, o que, que nós vamos ter aqui? Existem alguns pontos e eu vou encontrar aí as pressões nesses pontos aí. Quais são esses pontos? Eu vou encontrar a pressão nesse ponto aqui. Eu vou chamar ele de ponto 1, tá? Vou chamar ele de ponto 1. Opa. Aqui, nesse ponto, olha só. Eu vou chamar ele de ponto 2, certo? E aqui, no que eu vou chamar de ponto 3. Aqui no que eu vou... Eita, 3 aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar mais visível. 3. E aí, eu vou encontrar aqui depois no que eu vou chamar de ponto 4. Apenas esses pontos aí vai dar para a gente construir tranquilamente o gráfico, beleza? De como que funciona a pressão aí.'Então, se ligue. Eu vou começar em X e vou caminhando, digamos assim, por essa linha pontilhada até chegar em X'. E conforme eu vou caminhando, a pressão ela vai se alterando ou não. É isso que a gente vai ver. Pela lei de Stevens, nós temos o seguinte, que P1 é igual a P0 mais DG vezes H. Onde H é o desnível entre as pressões P1 e P0, D é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade, tá? Então, o que nós temos aqui? Quando eu estiver na posição inicial igual a 0, eu estou na posição 1 aqui. E essa posição, como ela está em contato com superfície atmosférica, a pressão nesse ponto 1 é igual à pressão atmosférica, que a própria questão informa que a pressão atmosférica local é de 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer o gráfico aqui. E vamos construindo ponto a ponto. Então, nesse ponto aqui, onde a pressão vale 1 vezes 10 elevado a 5, a posição é igual a 0, o x é igual a 0. Então, vai ser um ponto bem aqui no gráfico, ó. Vamos colocar aqui. Não está em escala, tá? Mas vai dar para a gente conseguir entender. Então, aqui é 1 vezes 10 elevado a 5, tá? Aqui está no SI, em Pascal. E aqui, o x em centímetro, tá? Opa, ó. Aqui a pressão que está em Pascal. Pronto, agora está tudo ok. E aí, olha só, vamos lá. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Conforme eu vou andando aqui, ó, eu vou afundando, digamos assim, né? A pressão ela vai aumentando até que eu chego na interface de encontro entre óleo e água. Então, vou encontrar agora a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 está em qual posição? Vamos lá. Ó, eu andei 30 até aqui. Daqui até aqui eu andei 20. Ou seja, no ponto 2, o nosso x vai valer 50. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 0, aqui eu vou colocar o 50, certo? 50 centímetros. Em 50 centímetros, quanto que vale a pressão? E aí, o que eu vou fazer? Vamos aplicar aí a lei de Stevens, né? Vamos aplicar a lei de Stevens e agora eu tenho que ficar ligado no seguinte, eu vou usar as unidades do SI, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Para transformar as densidades, basta multiplicar por 1000, né? Então, a densidade da água, a densidade do H2O,
vai ser igual a 1.000 kg por metro cúbico. E a densidade do óleo vai ser de 800 kg por metro cúbico, tá? E as unidades de medida, eu vou ter que usar em metros aqui na lei de Steve. Então, não vou colocar 50 centímetros. Eu vou colocar 0,5 metros, beleza? Então, vamos lá. Aplicando para o óleo, né? Eu quero encontrar a pressão no ponto 2 aqui, ó. Então, vamos lá. A pressão no ponto 2, é igual à pressão no ponto 1, que é a pressão atmosférica, 1 vezes 10 elevado a 5, mais a densidade do óleo, que é 800, vezes 10 da aceleração da gravidade, vezes 0,5, que é a profundidade aí. Beleza? Então, nós temos o seguinte, resolvendo isso daqui, nós vamos ter 1 vezes 10 elevado a 5. Ó, essa primeiro eu vou fazer passo a passo para você entender, tá? Esse primeiro resultado, e os outros eu vou fazer de uma forma um pouco mais direta. Então, aqui nós temos o seguinte, 800 vezes 0,5 vai dar 400, 400 vezes 10 vai ficar 4.000. 4.000. E aí, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 5, ó. 1 vezes 10 elevado a 5 continua a mesma coisa, mas agora eu vou reescrever o 4.000 de uma forma que apareça uma potência de base 10, né, elevado a 5. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, esses 4.000 vai ser igual a isso aqui, ó, 0,04 vezes 10 elevado a 5, tá? Você tem que saber trabalhar com potências de base 10, aquele negócio lá de notação científica, passa a vírgula para um lado ou para o outro. Então, nós temos isso aqui. Feito isso, a pressão no ponto 2 vai ser igual a 1 mais 0,04, então vai ficar 1,04 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Ó, então tá aqui. No nível 2, essa é a pressão que nós temos. E o que que acontece? Como a equação, como a lei de Steven, ela é uma função do primeiro grau, então o gráfico que nós temos é um gráfico linear. É o gráfico de uma reta. Então, eu vou ter isso aqui, ó. O gráfico de uma reta. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó. Opa, não era esse que eu queria usar. Aqui, ó, o gráfico de uma reta. Vou colocar ele bem aqui. Beleza? Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para não ficar poluído, ó, não ficar tudo tão misturado, tudo tão junto aqui. Então, dessa forma, nós encontramos a pressão naquele ponto onde eu falei, tá? Que eu chamei de ponto 2. Vamos agora, olha só. Então, nesse ponto aqui, ó, que é os 50 centímetros, né? Onde eu tenho 50 centímetros, a pressão vai valer quanto? 1,04 vezes 10 elevado a 5. 1,04 vezes 10 elevado a 5. 1,04 vezes 10 elevado a 5. Beleza! Agora o nosso próximo passo vai ser encontrar a pressão aqui no ponto 3. Eu já tenho a pressão no ponto 2, agora basta encontrar a pressão no ponto 3. Qual é a profundidade do ponto 3? Galera, se ligue só. Aqui, né, eu tenho aquele H lá na lei de Steven, é justamente o desnível entre essas duas pressões, entre a pressão no ponto 2 e a pressão no ponto 3. Eu sei que toda essa coluna aqui, até o ponto 3, vale 30 mais 30, que é 60. E eu sei que até o ponto 2 eu tenho 50. Então, esse desnível aqui, ó, ele tem 10 centímetros, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, fazendo a segunda parte. Para encontrar a pressão no ponto 3, nós temos que a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2
que é 1,04 vezes 10 elevado a 5, mais a densidade agora da água. Porque agora nós saímos do óleo, ó, vamos voltar aqui. A gente saiu do óleo, agora estamos caminhando na água. Beleza? Então vamos lá. Ó. Então vai ser a densidade da água, que é 1000, vezes o G, que é 10, vezes 0,10, que é a profundidade aí. Beleza? Estou passando para metros. Feito isso daqui, o que é que nós vamos ter? Ó, aqui vai ficar 1,04 vezes 10 elevado a 5, mais, aqui vai ficar 1000. Aqui vai ficar 1000. Eu vou reescrever esse 1000 aqui, e ele vai ficar com o seguinte cara, ó. 1,04 vezes 10 elevado a 5, mais 0,01 vezes 10 elevado a 5. Tá? Estou igualando aí as potências para a gente poder fazer essa soma aí. Então, a pressão no ponto 3 vai ser igual a 1,05 vezes 10 elevado a 5 Pascal. E olha só que interessante, isso que eu não posso me esquecer, que é o seguinte. A lei de Steve, então, ela é uma função do primeiro grau, logo o gráfico dela tem uma inclinação. E a inclinação do gráfico ali da lei de Steve, ela é definida por D vezes G. Então, esse cara que vai ser o meu coeficiente angular do gráfico. Repare, o que é que nós temos? A densidade do óleo vezes a gravidade é menor do que a densidade da água vezes a gravidade. Então, o que isso quer dizer para mim? Isso me informa que a inclinação desse gráfico aqui é menor do que a inclinação do gráfico para a água. Então, o que eu devo ter? Eu devo ter uma inclinação diferente. Ó. Vou fazer algo bem exagerado. Ó. Vou fazer bem assim, ó. Vai ser isso aqui. Então é isso que eu devo ter, certo? Ó, vou colocar assim, tá? Novamente, não está em escala aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma certa pressão para essa certa posição. E que posição é essa? É o ponto 3, né? Isso é o ponto 3, então vale 60, ó. Então a posição aqui agora vale 60 centímetros. Qual é a pressão nesse ponto? É de 1,05 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Vamos voltar lá para o desenho novamente. Repare, aqui da posição, ó, aqui eu deveria ter chamado de posição 4, né? Aqui, ó, 4, vamos chamar aqui 4. E aqui, ó, vamos chamar aqui de 5, né? Vamos renomear aqui, ó, vou chamar aqui de 5. Aqui é a posição 5. Beleza. Então, o que é que nós temos aqui agora? Repare que, como entre o ponto 3 e o ponto 4 a linha se encontra exatamente na mesma horizontal, então, caminhando por essa linha, eu não vou sentir uma diferença de pressão, eu vou ter exatamente a mesma pressão, tá? Como aqui no ponto 3 é a posição 60, no ponto 4, ó, eu vou ter caminhado 40 centímetros. Então, no ponto 4 é a posição 100, né? Que vai ser 60 mais 40, que vai ser a posição 100. Então, eu vou ter a mesma pressão, ó. Eu vou ter exatamente a mesma pressão até chegar lá nos 100. Ó. Então, nós temos aqui essa pressão na posição de 100 centímetros. E aí, quando eu chego aqui na posição igual a 4 e começo a subir, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. A pressão vai diminuindo até chegar na pressão atmosférica. E como eu estou na água, a inclinação aqui deve ser a mesma, né? Só que negativa agora, porque a pressão ela está diminuindo, ela não está aumentando, ela está diminuindo. Então, a pressão ela vai diminuir até chegar nesse mesmo resultado aqui, que é a pressão atmosférica, tá?
Então vamos colocar assim, ó, da seguinte forma. Tá mais ou menos assim a inclinação, né? Tá mais ou menos assim, isso, mais ou menos assim. Não tá em escala. Então o gráfico, ele vai ter essa cara aqui. Quando ele chega na posição, olha só, vamos ficar ligado. Quando ele chega na posição 5, ó, aqui na posição 4 vale 100, né? Aqui ele subiu 10, né? Da posição 4 até essa posição aqui, ele subiu 10. E aqui, x vale 20, né? Então aqui vai ficar x vale 20, então aqui tem um 10, mais 40 vai ficar 50. Então, na posição igual a 5, vai ser a posição igual a 150, tá? Ó, tem que ficar ligado nisso aí. Então aqui é a posição 150. 150. Vamos continuar subindo, ó. Então, até completar aqui, o que nós temos? Aqui eu tenho x, que vale 20, então aqui é apenas 10 também, ó. Então aqui é apenas 10, né? Então, subindo da posição 5 até o final dessa linha aqui, eu tenho mais 10 centímetros, né? Então vai ser até a posição 160. Vamos colocar aqui. Como essa região se encontra fora da água, né? Então eu tenho a pressão atmosférica, que é uma pressão constante, né? E a posição que nós temos aí, finalmente, é a posição 160. Beleza? Então, olha só, tá aí o gráfico que nos mostra exatamente aí como que funciona a pressão em função da posição nessa linha aí. Então, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa resolução e até a próxima questão. Valeu!